e te atualiza também sobre o futuro de Júnior Santos, especulado no Atlético Mineiro, no Palmeiras e num clube turco. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Já Luiz Henrique, jogador do Botafogo, tem 3 propostas oficiais da Fiorentina e de 2 clubes da Premier League. A decisão será do jogador. Bora falar agora sobre o futuro de Júnior Santos, que interessa ao Trabzonspor da Turquia e foi sondado recentemente por Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo, fui me informar sobre essas negociações, já havia contado para vocês sobre o interesse do Palmeiras e do Galo, certo? A novidade importante é que o Botafogo topa fazer negócio desde que qualquer clube do Brasil ou do exterior pague 8 milhões de dólares. Cifras pesadas para alguém que tem 30 anos de idade, mas que fez uma temporada passada bastante legal, especialmente até a contusão. Vale a lembrança de que o Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores da América, mesmo perdendo várias das partidas. O Trabzonspor da Turquia sugeriu um pagamento de 2,5 milhões de euros. Chance nenhuma de o negócio acontecer com essas cifras, ainda que o Botafogo fique com um percentual de uma venda futura. Uma curiosidade: Botafogo e Palmeiras não têm uma boa relação. John Textor e Leila Pereira se detestam. E isso ficou mais claro nos últimos dias, quando o Botafogo sondou os representantes do Rony e ouviu que com o Botafogo não há intenção de fazer negócio, o que deve dificultar a chance de o Júnior Santos defender o Palmeiras. Está no mercado atrás de jogadores, você está tendo vários nomes sendo colocados em nossa, digamos que, lista de buscas por atletas e também jogadores que podem sair do nosso clube, né? Você teve, por enquanto, apenas uma chegada, que foi a do zagueiro Jair, que ainda não está 100% finalizada, mas é uma negociação que vai ali para os caminhos finais, e a tendência é que o Jair jogue com a nossa camisa e o Tiquinho vá vestir a camisa do Santos. Porém, você tem outros jogadores também que estão nesta situação, né, de poderem sair do Botafogo. Um deles é o Luiz Henrique, que, segundo meu amigo Bernardo Gentili, tem algumas propostas, vou falar sobre isso para vocês. Outro ponto, um site inglês trouxe que o Igor Jesus está na mira do Fulham e de outras equipes inglesas, e um ex-jogador do Flamengo, um bom centroavante, pode ser colocado na troca. Você teve também, de novo, né, como aconteceu no ano passado, o Júnior Santos sendo colocado em vários clubes. A gente conhece esse modus operandi, a gente já viu como que funciona tudo isso em relação aos jogadores do Botafogo. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que o Botafogo ele tem ali, com negociações podendo acontecer. Primeiro, Luiz Henrique. Segundo o meu amigo Bernardo Gentili, ele vai para a Europa. Isso a gente vem falando há algum tempo. Porém, ele tem 4 caminhos possíveis, né? Segundo foi colocado pelo meu amigo Bernardo Gentili. Ele colocou como fora do Botafogo já o Luiz Henrique. Ele pediu para sair do nosso clube e jogar na Europa. O camisa 7, o ex-camisa 7, ele tem 4 possibilidades. A primeira, a Fiorentina, fez 2 propostas e elas foram negadas pelo Botafogo, que considerou os valores baixos. Se a equipe da Itália fizer uma nova proposta, talvez o Botafogo possa avaliar e o Luiz Henrique jogar na equipe italiana. Outra alternativa é jogar no Lyon, que é a outra equipe da rede multiclubes do John Textor. E também você tem ali a possibilidade dele jogar na Premier League, né? Você tem 2 clubes ingleses que estão sendo mantidos em sigilo que querem o Luiz Henrique. O Botafogo então pode ter o seu craque da Libertadores, craque do Campeonato Brasileiro, em 4 equipes, né, que podem ter o seu futebol neste ano de 2025. Isso deve ser resolvido em breve, né? Sexta-feira, segundo a imprensa francesa, você deve ter uma resolução em relação ao Lyon, se vai ou não poder inscrever jogadores, e com certeza o Luiz Henrique deve ser envolvido, né, em todos esses fatores. Outro ponto, outro atleta que foi um dos destaques do Botafogo, está na seleção brasileira junto ao Luiz Henrique, é o Igor Jesus. E você tem toda essa situação acontecendo, de várias equipes indo atrás dele, e segundo o site TBR Football, o Igor Jesus desperta interesse de 2 equipes inglesas. O Fulham lidera essa disputa de querer o Igor Jesus, um jogador que o Botafogo só vai liberá-lo por valor exorbitante, não vai ser por um valor baixinho. E se você tiver essa negociação com o Fulham, segundo a imprensa britânica, o Rodrigo Muniz, que é um jogador que começou a sua carreira no Flamengo, é um atleta de 23 anos, então é jovem, fará 24 anos em maio,
Ele saiu do Flamengo em 2021 como artilheiro do Campeonato Carioca, foi para o Fulham e depois jogou pelo Middlesbrough, jogou pelo Fulham na última temporada e nessa temporada. Na última temporada, inclusive, marcou 10 gols com a camisa dessa equipe britânica. Tem características bem parecidas com a do Igor Jesus, talvez um pouco menos de mobilidade, mas é muito bom pelo jogo aéreo, tem esta qualidade. E ele é um jogador que hoje foi colocado nessa possibilidade de você envolvê-lo numa negociação com o Igor Jesus. Se realmente tiver essa possibilidade de o Igor Jesus sair e o Rodrigo Muniz ter uma negociação com o Botafogo, eu acho um ótimo negócio. Mesmo se o valor de mercado do Igor Jesus for um pouco menor do que o Botafogo queira, né, em relação à parte financeira, o clube ficaria resguardado em relação às questões técnicas. Você manteria um jogador como é um centroavante de qualidade, como seria o Rodrigo Muniz, que eu acho um bom jogador. É um jogador que tem muita qualidade física, tem força física e seria uma boa substituição para o Igor Jesus, isso se a negociação acontecer. Além disso, a equipe do Ipswich está de olho no Igor Jesus, segundo a imprensa britânica. Como aconteceu no último ano, parece que tem empresários agindo fortemente no mercado, né? O Palmeiras, segundo a Joana de Assis, do Sport TV, está interessado no Júnior Santos. Também ela falou que o Atlético Mineiro é concorrente a esse jogador. Também já foi colocado que o Raio estaria na mira de uma equipe turca. E a gente já viu esse filme ano passado, né? Da mesma maneira que existiu um interesse ano passado, ele teve o seu contrato renovado com o Botafogo ainda na pré-Libertadores, teve um aumento significativo. Toda hora, né? Tá sendo colocado um nomezinho na mídia, tá tendo ali uma situação de tá chegando proposta aqui, proposta acolá. Tanto de transparência, mas de entender as movimentações. Por isso vai ser legal a gente acompanhar essas explicações também e a gente vai poder discutir também, tá? Botafogo agora, Roberta Barroso, desde o final do ano passado tem atualizado tudo pra gente, o futuro do Arthur Jorge, tem antecipado as informações e agora ela tem também sobre Luiz Henrique, se fica ou se realmente o destino dele é a Europa, hein, Roberta? Boas notícias, por favor, para o botafoguense, hein, Roberta? Vamos lá. Bom, vamos lá, Bruno, Mário, bom dia para vocês, amigos do Sport Center, fã de esporte. Olha, fica essa dúvida de qual será o destino do Pantera, mas praticamente certo dele deixar o Botafogo. Já era um desejo do Luiz Henrique nessa próxima temporada jogar na Europa e hoje então o mercado ficou ainda mais movimentado porque tem 3 times interessados no jogador. Nós apuramos que são 2 equipes da Premier League, não conseguimos descobrir os nomes, mas posso trazer que não é o Crystal Palace, que é um dos times também da rede de John Textor. E a outra equipe aí vem do futebol italiano, que é a Fiorentina. A gente já vinha trazendo também ao longo da nossa programação das últimas semanas, que o Botafogo tinha recusado uma proposta da Fiorentina pelo jogador. Acontece que o time italiano aumentou essa oferta e o John Textor tem uma relação muito boa com o proprietário da Fiorentina e essa situação do Luiz Henrique deve ser decidida em alguns dias. O que a gente pode trazer para o fã de esporte está nas mãos do jogador. Agora, falando um pouquinho mais de mercado, um outro atleta que desperta interesse é Igor Jesus. Antes a gente vinha trazendo que a princípio o Igor ficaria para essa próxima temporada até o meio do ano. Por enquanto, o Igor Jesus continua, mas tem também 3 clubes interessados no jogador. O portal TBR Futebol trouxe que o Fulham lidera aí esse interesse pelo Igor Jesus. O Chelsea e o Arsenal também demonstraram interesse nesse jogador que está avaliado em cerca de 30 milhões de libras, aproximadamente 228 milhões de reais. Mas, por enquanto, a situação do Igor Jesus é que ele permanece no Botafogo, mas claro, antes não tinha vindo uma proposta e agora o Fulham aí liderando esse interesse no atleta. Então, mais um jogador que de repente pode deixar o Botafogo, mas isso é um pouquinho para depois. Por enquanto, a situação mais perto é mesmo do Luiz Henrique, que deve sim deixar o Botafogo nos próximos dias. E só para a gente fechar aí em relação ao mercado da bola, o zagueiro Jair dos Santos tem praticamente tudo mesmo acertado com o Botafogo.
O Clube Paulista, a princípio, queria um valor em dinheiro e mais 3 atletas, mas o Botafogo descartou essa questão. Mas o Tiquinho Soares está a caminho, a princípio mesmo, do Santos. E aí, sem Tiquinho, o Botafogo tem interesse em Cucho Hernández, do Columbia Crew, um centroavante de 25 anos. Botafogo se movimentando no mercado e ainda buscando novo treinador. Bruno, Mari, volto com vocês. Tem que se movimentar, né? Porque a gente sabe que perder o Luiz Henrique, a gente coloca os números dele na tela. Tem a questão dos números, obviamente, de gols, de assistências, 12 gols, 5 assistências, a minutagem para participação em gol, mas o quanto ele era influente no jogo e quanto ele era, acho que a palavra é soberano em campo quando a gente fala do Botafogo. A ferida de perder o Luiz Henrique para o torcedor do Botafogo, você acha que já está sendo administrada? Ele já entendeu ou ainda vai doer? Já entendeu. Já entendeu? Bom dia, Mari. Bom dia, Bom dia, Breler. Bom dia, Bruno. Bom dia ao fã de esporte. Sendo muito sincero, acho que o torcedor do Botafogo já entendeu que tem a possibilidade de perder o Luiz Henrique e vai esperar a próxima movimentação do Textor. Porque assim como aí o Almada, assim como o Arthur Jorge, Luiz Henrique também deixou claro que poderia sair e logo antes, na virada do ano, ele já tinha deixado claro também, não, tomei a decisão e eu vou para a Europa. E aí agora fica nesse impasse de se ele vai continuar no grupo, né, do Textor, se ele vai continuar no grupo indo para o Lyon, ou se ele vai ouvir, né, essas propostas aí de fora, no caso da Fiorentina e mais 2 clubes da Premier League aí, que não revelaram ainda o nome, mas se ele vai para outro grupo, né, outros mercados, outros times. Mas eu acho que essa ferida aí o torcedor já entendeu. Já entendeu que o Luiz Henrique vai sair sim e é uma grande perda, até porque a gente está falando do Rei da América, a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando de um jogador, inclusive, que na seleção brasileira, quando atuou na seleção brasileira, foi muito bem, tecnicamente, com muita força física, com muita explosão, com gol, com qualidade técnica, enfim. Então a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando do Rei da América, o jogador que fez a diferença completa no Botafogo na temporada e que virou o ano, né, nos últimos jogos, também como peça muito importante na seleção. Então, essa é uma questão, a seleção, não é? Para o futuro do Luiz Henrique? Porque a gente não está falando, quando a gente falou do Andrés, vocês falaram, a gente entendeu, o Andrés entende que vindo para o Brasil, apesar de já estar na seleção, a exposição aqui vai ser maior. Se ele for para um Lyon ou para a Fiorentina, isso não é ruim para o Luiz Henrique? Para a carreira dele, nesse sentido? Porque aí são 2 clubes da Premier League que a gente não sabe quais são. Sim. Pode ser o Arsenal, pode ser o City, pode ser um clube menor. Mas os jogadores não estão sendo convocados independentemente disso? Tipo, Não, o Bruno então, Guimarães no Newcastle é convocado. O próprio Andrés Pereira. O Andrés no Fulham, ele é convocado. Não, sim, mas eu acho que tem diferença. Tem diferença para mim, em relação ao Luiz Henrique. Por exemplo, o Luiz Henrique do Betis, com todo respeito, ninguém nem lembrava. Quando ele veio Botafogo, aí que ele chamou ainda mais atenção, tanto dos brasileiros, né, e quanto do Dorival Júnior. E tá na seleção merecidamente. Tá na seleção merecidamente. Fez diferença na seleção, não foi só com o que ele tá jogando no Botafogo, vamos levar aqui. Não, ele fez diferença atuando na seleção. Agora ele já vai com um peso porque ele já chamou... tá marcado, exatamente. Né? Porque ele já tá marcado. Por exemplo, se ele tivesse lá fora e não conhecesse, aí seria uma outra questão. No caso de agora, ele já está no radar da seleção, porque ele já mostrou em 2024 que ele é capaz de fazer tanto no Botafogo quanto na seleção brasileira. Então, acho que ele tende a continuar. Se tiver a próxima convocação, independentemente do clube, dar uma olhada. Ele tem que vão ser dar só uma, vamos ver só, vamos ver como ele está lá. Jogando, jogando e tudo mais, não está sendo reserva. Acredito eu. Porque ele já demonstrou na seleção que ele tem jogado. Eu estou vendo as notícias aqui na Itália e a última, pelo menos essa pode ser animadora para a torcida do Botafogo, que lá eles estão considerando que é difícil o Luiz Henrique ir para a Fiorentina por conta do valor. São 60 milhões de euros, né? Eles aqui estão falando que a pedida é de 30. 30? Mas mesmo assim, a 30, eles entendem que com 30 a Fiorentina não tem condição de pagar. É um valor alto. Mesmo considerando o futebol europeu, para um clube do porte da Fiorentina, o Luiz Henrique é caro. 30 milhões de euros. Mas o ponto é, para o Luiz Henrique, ele sempre considerou que saiu muito jovem do Brasil. Luiz Henrique ainda tem 24 anos, com toda essa estrada. E ele saiu jovem, então, naturalmente,
pode ser ali que, num primeiro momento, a experiência não seja como ele esperava. E no Betis, até chamou atenção quando o Luiz Henrique volta para o Brasil, porque ele jogava bem, mas não tinha uma sequência como titular, não era devidamente aproveitado. E até por isso ele resolveu voltar para jogar mais, para ser protagonista, e isso aconteceu no Botafogo. Então, no plano de carreira do Luiz Henrique, estava ali no radar voltar logo para a Europa, porque ele entendia que merecia uma chance num clube de mais visibilidade e merecia uma chance de ser titular, de ser protagonista na Europa, e acredito que ele tem potencial para isso e está certo em buscar esse horizonte, pelo talento que ele tem. Para o Botafogo, está no script. O Botafogo já sabia que é muito difícil para qualquer clube brasileiro, até mesmo o Flamengo, Palmeiras, que tem uma situação financeira melhor, contratar jogadores desse nível e dessa idade. Então, o Luiz Henrique vem com 23, 24 anos. Almada, 23 anos. Igor Jesus, 23 anos. São jogadores que têm muito valor de mercado. E para conseguir isso, o Botafogo amarrou os acordos com a holding. Nessa história agora de multiclubes no Brasil, o John Textor falou, vem jogar no Botafogo, mas eu te garanto que daqui a pouco você vai para a Europa. E o torcedor do Botafogo foi informado disso. O torcedor do Botafogo já sabia de antemão que Almada chegaria para fazer uma ponte para o Lyon, que Luiz Henrique da mesma forma. Então, nesse caso, o torcedor não se sente enganado e muito menos indignado com as saídas, porque já se pagaram. Esses jogadores ganharam títulos e foram muito importantes do lado esportivo, já deram esse retorno. Então, do lado do Botafogo, acredito que é até normal a saída deles, pelo que foi acordado, e o Botafogo tem que fazer a roda continuar girando. Mesmo que saia o Igor Jesus também, o Botafogo tem capacidade de buscar novos jogadores desse nível. A Roberta tá com a gente ainda? Não sei se a Beta tá com a gente, porque, assim, é curioso, porque agora, Beta, tá aí. Ô, Beta, porque a gente pensa nesse modus operandi do Botafogo, né? Porque o Luiz Henrique, o Igor, quando eles chegam, eles tinham um tamanho. Quando eles saem de outro tamanho. O Igor, principalmente. Principalmente. Aí, na hora que você vai pro mercado, a gente tem que lembrar como o Textor e, claro, o grupo de scouting encontraram esses jogadores. Eles não trouxeram jogadores já no tamanho que eles saíram. Eles encontraram jogadores que eram menos falados, menos badalados, Luiz Henrique mais conhecido, mas sim. O Igor, para aí sim eles se tornarem grandes. Então, nesse momento, quando a gente começa a aparecer alguns nomes, né, como você trouxe do Hernandes, a gente olha e fala assim, tá, mas quem necessariamente, será que vai dar a mesma liga do Igor Jesus? Só que quando ele chega, ele não chega do tamanho que ele tá. Então, assim, querendo ou não, a gente vai ter que dar esse voto de confiança, e eles ganharam isso, né, de buscar esses jogadores que são mais anônimos para talvez saírem com um tamanho maior. Verdade, Mari. O Igor Jesus, a gente só traz aqui também, lá no meio do ano, antes até do Igor estrear, ele teve uma proposta. E o John Textor entrou em contato com o Alessandro Brito, do departamento de scout do Botafogo, e perguntou, olha, temos uma proposta boa já pelo Igor Jesus antes mesmo dele estrear. E aí o Alessandro Brito falou que era um jogador que poderia chegar à seleção brasileira, depois o Igor Jesus chegou, e aí o Textor falou assim, então não, então vamos continuar com esse atleta, e a proposta era bem alta também. E aí o Igor Jesus mostrou dentro de campo também, se destacou e, como você trouxe aí, ganhou mais olhares ainda lá de fora e tem já esses clubes interessados. Então, o departamento de scout do Botafogo trabalha muito bem, de fato, em cima disso, em cima desses atletas que podem se destacar e nessa rede aí, né, desde que a SAF assumiu, a ideia sempre é trazer também jogadores jovens, até para ter lá na frente uma venda. Isso aconteceu, então, agora com o Igor Jesus, o próprio Luiz Henrique, o Breiler trouxe aí que o Luiz Henrique já estava essa situação mesmo amarrada quando ele assinou com o Botafogo, até o Luiz Henrique poderia ter saído no meio do ano, mas decidiu ficar até o final do ano. O destino, o Lyon ainda está também na briga por esse jogador e o destino primeiro seria de fato o Lyon, que é um clube também de John Textor. O time francês gostaria de contar com esse atleta, mas com essas propostas, com esses valores que já agradam o Botafogo nesse momento. O primeiro valor que a Fiorentina ofereceu não agradou, mas agora a Fiorentina aumentou as cifras e já é um valor que agrada o Botafogo. Então o Luiz Henrique pode já deixar o clube. Aí tem o interesse então no Cúcio Hernandes e tem também interesse em outros jogadores. A gente traz aqui que o Almada também vai deixar o Botafogo para ir para o Lyon, algo que já estava também amarrado, só ficaria aí 6 meses no clube. E aí, para o lugar de Almada, o Botafogo quer muito o Bitelo, que joga no Dínamo de Moscou.
E o Dínamo já recusou 2 propostas do Botafogo, que está insistindo, fez aí mais uma investida nesse atleta. Então o clube se movimentando no mercado, e até interessante a gente trazer, Bruno, Mari e companheiros, é que o Botafogo se movimenta e sem o treinador definido, mas isso mostra também a força do departamento de scout do Botafogo e também esse planejamento de trazer atletas jovens com possível venda no futuro e sem precisar nesse momento do novo técnico. E apurei também que o Botafogo segue conversando, claro, com alguns treinadores e que espera fazer uma proposta pelo novo treinador em 10 dias. Mas aí, eu olhando aqui, fiz as contas, em 10 dias é depois da reapresentação também do time titular do Botafogo, que se reapresenta no próximo dia 14. O Textor não com isso, diz que tem tempo, até porque vale a gente lembrar que o Arthur Jorge, quando assinou com o Botafogo, chegou em abril. Fábio Matias ficou durante um bom tempo como interino. Mari, espero ter respondido aí sua pergunta, contando um pouquinho dessa história, dessa movimentação do Botafogo no mercado. A Beta tem tudo. Tem. Todas as informações. E aí, por isso que eu vou ter que perguntar qual é esse nome que eles vão tentar fazer a proposta em 10 dias. Você conseguiu descobrir, Roberto? A carinha dela. É, a carinha. Eu tô dando tempo pra ela pensar. Não, não. Eu tô enrolando na pergunta para dar tempo para ela pensar o que vai responder. Olha, não pensei em nenhum nome, porque assim, de fato, o Botafogo quer um treinador com esse futebol, de fato, ofensivo. Esse é o perfil, sim, que o clube procura. Foi assim desde o início, quando os treinadores assumiram esse Botafogo. Tanto que o clube foi também procurar o Jardine, que é um treinador jovem que está se destacando lá no América do México, mas o Jardine preferiu ficar no do México. E o Botafogo se movimentando, mas olha, nada de nomes, está trancado a 7 chaves, mas a gente trouxe já aqui também nas últimas semanas que a ideia do Botafogo não era trazer também nenhum ex, ou seja, o Luiz Castro, que tem muito torcedor que gostaria de ter o Luiz Castro de volta, mas não está no planejamento do Botafogo, apesar de que, como eu apurei, o clube tem muito respeito por esses treinadores que passaram por lá. Mas, Bruno, ainda não tem nome, mas apurei hoje exatamente que essa proposta pelo novo técnico deve sair em 10 dias. E é bom guardar as 7 chaves, porque se for só as 6, a Roberta descobre. Sim. E falar de Luiz Castro não dá. Não, não dá. Não dá, né? É verdade. Luiz Castro não dá pra falar sobre isso não, né? Você é orgulhosa? A esse Eu? ponto? Quis ir embora? Assumo Não, seus não, B.O. mas o Luiz Castro, se eu não sou qualquer clube do Brasil, eu não faria proposta por ele. Qualquer clube do Brasil. Qualquer clube. Não, qualquer calma. clube do O Brasil, Atlético calma, também mas pode ter o negociado com Botafogo... Ué, pra chegar no meio do ano ele ir embora? Ué, mas aí, mas a pra chegar no meio do ano ele ser demitido A também? proposta mas foi boa demais. O Cristiano Ronaldo ligou pro cara. Tá bom, e se ele receber outra proposta boa demais? Ele vai embora de novo? Sim. Aí você entrega a chave do clube pra ele quer mexer com a base, quer mexer com isso, com aquilo, e depois de 4 ou 5 meses vai embora. Se ele fez com outro, vai fazer com você também. Arthur Jorge não tem mais chance no mercado brasileiro. É diferente. Jorge Jesus não tem mais chance. Não, mas é diferente. Ué. O Arthur Jorge saiu no final do ano. Ué, Ele mas terminou a mas- temporada mas e tinha uma saiu. sequência O também. Jorge Jesus saiu no final do ano também. Não, o Jorge Jesus foi no meio do ano. Meio de Mas é que foi acabado de aquele período renovar. foi aquele período de... Tinha uma competição. Nós tinha acabado de Ah, renovar. foi o período da pandemia, pós-pandemia. Nem lembro mais. Mas também não gostei da atitude dele. Tudo bem. Ou você é claro ali da maneira como você se comporta com onde você trabalha ou não. Na verdade, Não acho certo. a gente se acostumou mal com o Abel Ferreira no Palmeiras, que é um ponto fora da curva. O Abel... e ficou também porque o Palmeiras o valorizou demais. Sim. Então, no caso do Botafogo, eu acredito até que o Luiz Castro seja a página virada, não por uma questão de orgulho, mas muito pelo Botafogo entender que está buscando outro perfil. Ah, mas eu acho que também por questão de orgulho, Breyle. Também acho. Pô, você deu um projeto pro cara, o cara não tava dá. ganhando, foi o pior ano Não foi o pior ano da vida, mas foi um ano caótico. mas Até não dá, pelo não como dá. a forma que o ano terminou. Como acaba o ano, aí os Exato. caras vão falar, não, beleza, volta aqui. Não. Não, Agora, é questão de agora? Eu daria- Peraí, você Eu acho me que assim, largou... outro clube, vamos discutir. Isso. Mas no caso do Botafogo não dá. Não, sou exatamente, orgulhoso. foi o que eu falei. Outro clube, tudo bem, mas o Botafogo não, porque, simples, Pra mim você não é me tudo largou. bem, vamos discutir. Não, você me largou, acabou o ano da forma que terminou. Agora que eu sou campeão brasileiro da Libertadores, você Eu vai vou querer fazer voltar? Imagina o climão Não. do cara pisando lá de novo. Não, E aí, exatamente. galera, E aí, voltei. galera, voltei. Não. Não. Que coisa, que recalque vocês têm. Não, você precisa se valorizar. Amor né? próprio. cara. Não, Ô, né? Breyle. Breyle, Nessas foca em daí- mim, foca em nessas mim. daí- Você já tá no divã. Amor próprio. É. Autoestima. Você não pode voltar pra quem cuspiu em você. Verdade. Não, mas o Castro não cuspiu no Botafogo. Ah, não. O Castro saiu e
99% das pessoas no lugar dele teriam tomado a mesma decisão. Sim. Com a proposta que o Castro recebeu, Mas aí você sairiam não do aceita de Botafogo. volta. Sim. Amando ou não o clube, torcedores eu ou não concordo do com clube. você. Não, eu acho que Deixa eu até te eu. falar, se a Rihanna- Até eu aceitaria. Se a Tem que voltar. Rihanna aparece aqui e fala, eu vou casar com você, eu vou. Se ela me dá um pé na bunda, eu acho que eu não consigo voltar pra onde eu tava mais. Não vai dar muito certo. Dependendo do legado, da forma como você amou, vão te aceitar. Eu acredito que o torcedor do Botafogo, boa parte da torcida do Botafogo, aceitaria o Luiz Castro de volta. E se o O Botafogo... torcedor, sim, Breiler. Aí, tá Precisamos vendo? chamar o intervalo. Eu quero que o torcedor do Botafogo Porque a participe. gente conversou com muitos torcedores. É. A gente conversou rapidinho, Mário, com muitos torcedores, até numa reportagem que a gente fez recentemente sobre entrevistas de emprego, o que o torcedor do Botafogo perguntaria para um novo treinador e qual seria o perfil que o torcedor gostaria. Então, muitos torcedores que a gente encontrou por aqui falaram que gostariam sim de vê-lo de volta, de ter o Luiz Castro de volta, até para ver o final do trabalho. E só para a gente fechar, a outra pergunta que fariam era: você vai cumprir o contrato até o fim? Então essa é uma pergunta que eles recomendaram para o John Textor fazer para o novo entrevistado, o possível novo técnico do Botafogo. Bruno. Fala, galera do Fogão, tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam no nosso canal, deixa o like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo essas notícias do nosso Fogão todos os dias aí pra vocês, galera. E é isso aí, galera. Rapaziada, a gente também tá aí divulgando as maquininhas da Tom, né? Pra ajudar aqui no nosso canal. Quem tiver interessado, tiver um negócio e trabalha com venda, né? E quiser adquirir uma maquininha, a gente está deixando o link nos comentários fixado e também na descrição do vídeo, rapaziada. Também tem lá um código de 10% de desconto para você usar lá na hora de você adquirir sua maquininha da Tom. Galera, e é isso daí. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, galera!